O anime de Steel Ball Run enfim foi anunciado e junto com ele a gente teve os visuais do Johnny e do Jara revelados e um pôster. Com base nessas mínimas informações, eu quero fazer um vídeo curto com o único objetivo de palpitar sobre como deve ser o anime de Steel Ball Run e analisar o que a gente tem de informação. Eu sou Rick e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Existe uma grande insegurança quando a gente fala de anime de Steel Ball Run, e isso desde os primórdios. Isso porque ela é uma parte que, em muitos quesitos, marcou grandes mudanças da franquia de JoJo. Ela é a primeira parte de JoJo que se passa em um universo totalmente novo. Obviamente, temos referências e paralelos com as partes passadas, mas aqui tudo muda. Não é apenas uma nova geração, como um novo universo. Além de que foi aqui que JoJo mudou de Shounen para Seinen e se tornou um mangá mensal, o que possibilitou que a arte do Araki evoluísse muito e tenha chegado no que a gente considera até hoje o seu ápice. No entanto, não são apenas por causa desses marcos que Steel Ball Run merece um cuidado a mais na hora de adaptar. Ela em si é uma parte muito mais complicada de animar em muitos outros aspectos. O primeiro e mais óbvio é a arte. O anime de JoJo nunca foi 100% fiel à arte do mangá. Normalmente eles pegavam como base a arte dos últimos capítulos e adaptavam para fazer uma geral no anime. Mas mesmo assim, tu pega, por exemplo, a arte da parte 1 e o traço do anime da parte 1. São muito diferentes. A questão é que os designs de Steel Ball Run são ainda mais complexos que os já complexos designs de JoJo. Então isso já cria uma dificuldade maior na hora de adaptar. No entanto, a mais famosa problemática é que Steel Ball Run se passa numa corrida de cavalos, e mesmo nos momentos que eles não estão propriamente disputando a corrida, os cavalos ainda estão em cena, e muitas vezes sendo importantes. Então eles não vão ter que apenas animar muitos cavalos, como criar vários designs de cavalos diferentes. Inclusive eu acho que vão chamar um character design focado especificamente em desenhar cavalos, porque tem muito cavalo diferente em Steel Ball Run. Tem até camelo, na verdade. Cada cavalo tem as suas próprias características que complementam o design do seu dono, então não pode ser feito de qualquer jeito, tá ligado? Fora isso, todo mundo sabe, né? Os cavalos são animais difíceis de se animar. São grandes e complexos de se desenhar e têm um jeito particular de se mover. Então, criar cenas bem trabalhadas em cima disso é mais difícil. Muita gente tem em mente que vão tacar CGI pra tudo que é lado e é isso aí. E, sinceramente, eu não duvido 100% disso. Atualmente, na indústria de animes, tem vários CGIs de qualidade, mas falando da Dave Production e JoJo, a gente não tem exemplos tão bons assim. A parte 5 tem alguns usos legais de CGI e a parte 6 também, mas quando tenta ser algo descarado em tela, fica estranho. Então eu não sei se eles vão investir mais em CGI para fazer os cavalos ou vão tacar o foda-se, porque eu acho que os cavalos vão ser em CGI. Pelo menos em alguns momentos. Eu acho que esse tipo de cena mais distante, de um monte de cavalo correndo ao mesmo tempo, eles vão tacar CGI mesmo, tá ligado? Porque é mais fácil. Isso porque é muito difícil pensar no anime atual animando uma manada totalmente em 2D. Pode acontecer, mas mesmo se acontecer não é indicativo de qualidade, até porque desenhar cavalo por cavalo certamente vai limitar a animação. Ou seja em CGI ou não, os cavalos vão foder pra caralho a produção do anime. Agora, fora essa questão, pra mim tem uma tão importante quanto, que é a ambientação. Eu normalmente não me preocupo tanto com isso em JoJo porque a ambientação da maioria das partes é muito boa. Tirando a parte 6, que é uma preguiça estética sem tamanho. A prisão é totalmente sem graça e cinza, e você pode até dizer, tá, mas como retratariam uma prisão se não fosse assim? Bem, olhem as artes do Araki que retratam a prisão e me digam se não dava pra ter feito algo parecido no anime. Na verdade, eles até fizeram, mas foi na opening. Em Steel Ball Run, a gente tem essa estética padrão do Velho Oeste, mas chega num ponto onde cada arco meio que tem uma estética e ambientação própria. Olha como, por exemplo, a vila dos Scary Monsters é muito característica. Catch the Rainbow, Love Train. O Araki ele tem um cuidado em vários arcos dessa parte de desenvolver uma situação inteira que te conquiste em todos os aspectos, seja emocional com os vilões e poderes e visual, com a forma que o cenário e a ambientação se conecta com isso. Esses 3 arcos que eu citei são muito dependentes da ambientação própria deles para serem tão marcantes. Ou vocês acham que se animarem o Catch the Rainbow de qualquer jeito, o arco vai ter o mesmo impacto? Sabe, olha o tanto de páginas que o Araki faz
apenas focada em te fazer emergir, sabe? A parte 7 tem muito disso, até em situações simples, então tem que tomar cuidado na hora de adaptar isso. Por exemplo, o confronto do Ringo é em cima de um espaço muito pequeno, e é baseado em como o mangá caracteriza esse espaço para desenvolver a batalha. Afinal, eles estão andando em círculos em volta da cabana. Então, eu tenho uma certa preocupação de que o diretor ou diretora não consiga transmitir os mesmos sentimentos que o mangá consegue transmitir no sentido estético. Enfim, até aí eu só falei de algumas características de Steel Bar One que eu acredito que sejam cruciais para analisar o anime quando sair. Mas agora, bora comentar do que a gente realmente tem revelado. Sobre esse pôster aí, eu achei lindo. Quando saiu o primeiro pôster de Stone Ocean, eu sinceramente achei muito fraco, porque a maioria dos pôsteres de Jojo tinha muito mais personalidade, cor, poses do que isso. Olha o pôster da parte 4, parte 5 e vai pra parte 6. É muito sem graça, sabe? Até aquele outro mostrando mais personagens é meio vazio, porque é um cenário cinza retratando a prisão junto com esse bando de maloqueiro. Já esse primeiro pôster de Steel Bar One tá maravilhoso. A gente já vê toda a pegada Velho Oeste e da corrida de cavalo sendo transmitida. Eu gostei das cores e principalmente do ângulo da arte. Eles podiam ter só feito que nem a parte 6 e toma a PNG dos personagens principais ou do Johnny Gyro, mas não, é um pôster de verdade, sabe? A gente tem uma perspectiva muito foda do Johnny e o Gyro com seus cavalos indo em direção ao horizonte junto com outros personagens ali na frente. Dá pra ver o Pocoloco, o Diego, o Hot Pants, Motantin e o Dot Han. Sim, por algum motivo botaram o Dot Han no pôster de Steel Bar One. Obviamente não dá pra dizer que o anime vai ser bom pelo pôster, mas eu achei bonito, achei charmoso e vende bem a ideia de Steel Bar One. Junto disso, também mostraram os designs do Johnny e do Gyro, e isso aqui rendeu algumas polêmicas. Por exemplo, alguns detalhes das roupas deles foram tirados, como as estrelas da calça do Johnny, e o Gyro tem menos bolinhas na roupa dele. Mas com exceção disso, nada muito gritante. Eu vi um pessoal dizendo que não gostou do traço porque não tá igual ao do mangá, e sinceramente não dá pra ter noção 100% dos designs pelos pôsteres, porque quando saiu o teaser do Stone Ocean, eu não tinha gostado muito do visual da Jolene, porque ela parecia muito magra, parecia que tava passando fome, sabe? Mas no anime o design tava normal, inclusive nesse pôster aqui mesmo. O design tá sim diferente, mas eu não acho que está distante ao ponto de ser feio. É um design identificável de Jojo e que tem todas as características de um. A questão é que não é a primeira vez que os designs vão ser diferentes do mangá. A parte 5 e 6 eu acredito que sejam as mais semelhantes mesmo ao mangá, até porque ali o traço do Araki começa a seguir um estilo que não muda tanto. Enfim, eu ainda acho muito cedo pra gente julgar tanto assim os designs dos personagens por causa de um único pôster. E sinceramente eu achei que tá legal, tá? Tem o seu charme e obviamente tem a questão de costume. A maioria eu acredito que tenha pegado Jojo pra ver perto ou depois do lançamento da parte 6. Mas a verdade é que essa polêmica meio que ocorre em todas as partes, só que em diferentes proporções. Por exemplo, eu vi muita gente incomodada com a roupa do Johnny, que não é igual ao do mangá colorido. Eu já fiz um vídeo explicando porque as cores do anime e mangá são diferentes, mas resumindo bastante, a explicação é que o Araki não desenha os personagens com uma paleta de cores em mente. Simples assim. Tu vai ver as artes dele e os personagens estão sempre com esquemas de cores diferentes, justamente por isso. Ele gosta de fazer algo mais livre. E o anime adotou isso em vários momentos, onde a paleta de cores muda de acordo com certas situações. Por isso, quando a Shueisha vai fazer a versão colorida do mangá, eles pegam de base alguma arte específica do Araki e usam aquela paleta de cores pro resto da série. Mas não foi o Araki que decidiu, por exemplo, que o Johnny teria roupa azul no mangá. Isso nunca foi dito, e na verdade existem mais artes dele com um padrão de cores rosa do que azul. Mesmo assim, quando saiu a parte 5 em anime, muita gente caiu em cima das cores que hoje em dia são normais. Então, embora tu possa, por exemplo, preferir o Johnny azul, o Fugo vermelho, no final das contas, o design do anime não é ruim, sabe? Então ainda é muita questão de costume, tá ligado? Eu vou falar a verdade, eu acho o Johnny de branco mais maneiro. Eu sempre quis que ele tivesse uma paleta de cores mais parecida com o do All Star Battle, e eu tô feliz que escolheram essa. Agora, se tu não gostou,
Espera sair o anime e acompanha, porque eu tenho certeza que tu vai se acostumar, mesmo preferindo o azul no final das contas. Assim como, por exemplo, eu acho mais maneiro o Joseph com cabelo roxo. Mesmo assim, eu gosto desse Joseph do anime, não tem nenhum problema com ele. Agora quanto ao Gyro, eu gostaria que as bolinhas dele fossem verdes em vez de laranjas, mas tirando isso, eu curti muito também. Eles anunciaram Nendoroids, que são esses bonequinhos aí, e com isso a gente teve um visual meio chibi do Johnny e do Gyro, onde dá pra ver melhor os cavalos e o esquema de cores deles. E eu gostei bastante, pra falar a verdade. Se eles forem feitos mesmo em 2D, eu acho que vão estar bem bonitos. Enfim, sobre o número de episódios, eu acho que vai ser em torno de 50, embora eu gostaria que fosse 60 para administrar melhor o ritmo. Steel é uma parte muito sobre a jornada e eu gosto muito dos momentos de pausa que tem. E eu espero que o anime, independente do número de episódios, se for 50, 55, 60, consiga apreciar os respiros que tem no meio. Eu não sei como vão lançar, se vai ser que nem as outras partes, ou a Netflix, que deve estar ainda distribuindo, vai repetir o mesmo problema da parte 6. Espero que não. Eu particularmente gostaria que eles fizessem que nem as novas temporadas de Bleach, onde eles lançam 3 meses de episódios, que dá uns 12, 13, e pausam por uns 6 meses para trabalhar melhor na animação. Eu sei que tem um pessoal que fica meio triste com essas pausas grandes, mas se for pro anime sair no melhor estado possível, eu tô dentro. Eu só queria que lançassem semanal mesmo, pra gente aproveitar melhor o anime e não ficar 6 ou 9 meses sem respostas de quando vai ter mais episódios e aproveitar tudo de uma vez em 1, 2 dias e tome, acabou. Foi isso aí o anime de Chibaran. Enfim, digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu sou o Rick, deixa o like, se inscreve, hype o vídeo pra ajudar o canal e é isso aí. Tenham um bom giorno.